Capítulo 9. Aqui você aprende como os seus pensamentos são afetados diretamente pelos outros e faz um trato com o Homem-Aranha. Olhe profundamente nos meus olhos. Métodos de sugestão e influência indetectável. Fazer as pessoas sentirem ou agirem de certo modo não é manipulação. Alvin A. Aschenbaum, especialista em marketing. A citação acima foi extraída de algo que Aschenbaum disse numa audiência na Comissão de Comércio Federal dos Estados Unidos na década de 1970. A Comissão de Comércio estava ficando um pouco preocupada com a capacidade das forças do mercado de influenciar as pessoas. Ou Alvin era muito tolo ou, o que é mais provável, estava usando um discurso vazio, como você leu na página 190s. No capítulo sobre a mentira. É claro que fazer as pessoas sentirem ou agirem de certo modo é manipulação. Aschenbaum está discordando do valor negativo que tendemos a atribuir à palavra manipulação. Isso se refere à capacidade de influenciar alguém o bastante a ponto de causar mudanças no seu comportamento, e o valor das mudanças deve determinar o valor da ação. Mudar para melhor é positivo e mudar para pior é negativo. Desconfio de que Aschenbaum avaliava o termo inconscientemente de modo negativo, e estava na verdade referindo-se ao valor negativo, não ao termo propriamente dito. E, no fim das contas, você decide se a manipulação, ou influência, será algo bom ou ruim. Você já adquiriu uma grande percepção sobre como influenciamos e manipulamos constantemente um ao outro através do nosso comportamento. Às vezes somente precisamos de um simpático oi. E um sorriso para influenciar alguém a nos cumprimentar com simpatia. Em outras situações, é muito mais complicado. Acho que você também já começou a perceber que, como fazemos isso o tempo todo, queiramos ou não, só existe um jeito de saber se você está ou não influenciando ou manipulando alguém de forma negativa. Você precisa saber o que está fazendo para poder decidir quando não fazer ou optar por fazer diferente. As técnicas que você aprendeu até agora possibilitaram principalmente identificar os estados emocionais dos outros, dando pistas de como eles se sentem e do que estão pensando. Como você viu, essas técnicas também podem ser usadas para influenciar os processos mentais dos outros, provocando uma mudança de humor em alguém, influenciando a linguagem corporal da pessoa, estabelecendo bons relacionamentos em reuniões ou fazendo alguém gostar de você. Mas, consideradas como técnicas de influência, elas são muito passivas, como mencionei. Agora quero ensinar técnicas mais ativas de influência. Mas também quero que você lembre, a nossa meta ainda é influenciar os outros de modo a ajudá-los a conquistar percepções e estados emocionais que sejam difíceis de conquistar sozinhos. Estamos sempre tentando ajudar as pessoas a explorar o seu estado mental máximo e mais útil. E isso é tudo o que devemos tentar fazer, porque a influência é uma faca de dois gumes. Todas as técnicas que estou ensinando agora para que você consiga ajudar as pessoas também podem ser usadas para destruí-las completamente. Isso é absolutamente inaceitável. Se eu descobrir que você está usando essas técnicas incorretamente, vou castigar você. É sério. Como diz Benny, tio do Homem-Aranha, muito poder causa muita responsabilidade. Propostas sutis. Sugestões para nossa mente inconsciente. Usar a sugestão significa plantar opiniões, imagens e pensamentos na mente dos outros sem que eles tenham consciência. Eles acreditam que a ideia nova vem deles, quando, na verdade, a percepção de realidade deles foi manipulada por alguém. A mídia em geral, e os publicitários em particular, usam muito essa técnica. O jornal sueco Dagens Nyheter sabia muito bem desses métodos ao usar o slogan de quem são as suas opiniões? Na sua propaganda, por vários anos. Poderíamos dizer que uma sugestão é uma proposta ao nosso inconsciente. Em geral as propostas são feitas à nossa mente consciente, então refletimos e decidimos sobre elas depois de ouvi-las. Costuma ser uma questão de se comportar de um modo particular ou concordar com uma ou outra opinião. O motivo que justifica porque é muito mais eficaz propor coisas diretamente ao inconsciente é que ele não analisa o que está sendo dito do mesmo jeito.
Quando alguém faz uma proposta à nossa mente consciente, filtramos as informações, analisamos o conteúdo da proposta e depois decidimos. Concordamos com a proposta. É claro que quero ir almoçar com eles ou rejeitamos. Não, estou sem fome, ou pedimos mais informações antes de decidir. Depende. Salsichas de novo? Mas uma sugestão ao inconsciente desvia dos nossos filtros conscientes e analíticos. Como resultado, não precisamos decidir o que pensamos sobre o que está sendo dito. A nossa mente inconsciente interpreta tudo como verdade objetiva. Se alguém disser que as laranjas são gostosas, podemos decidir conscientemente se concordamos ou não. Mas se a mesma coisa for lançada como sugestão à mente inconsciente, aceitaremos como fato. As laranjas são gostosas. Além do bombardeio de sugestões pela mídia e pelos publicitários, também usamos a sugestão na nossa comunicação diária. Constantemente fazemos sugestões com a nossa linguagem corporal, como vimos no capítulo sobre a paquera. Mas as sugestões ocultas na nossa linguagem também podem ser extremamente eficazes, então vamos analisá-las agora. Afinal de contas, é muito mais fácil ler a mente de alguém se você já tiver decidido o que ele vai pensar. O nosso inconsciente não filtra e não faz julgamentos. Ele aceita as propostas sem criticar, contanto que o que for dito não colida com a autoimagem ou percepção da realidade do destinatário. Não pense assim em negações, não em contradições. Um método muito comum para plantar ideias novas em alguém é afirmar que algo não é o caso. Antes de não poder fazer alguma coisa, precisamos imaginar o que colocaremos depois da palavra não. Não pense num urso polar azul. Para entender a frase, você precisa ter certeza de que entende o que significa um urso polar azul a fim de aplicar o conceito abstrato do não. E aí já é tarde demais. Você já pensou num urso polar azul? É bem possível que nunca na sua vida você tenha pensado sobre a vida amorosa da família real sueca. Mas, se você ler a seguinte manchete no jornal: Princesa Madalena nega envolvimento romântico com Sting. Não dá para entender sem antes compreender o conceito Madalena, envolvimento romântico, Sting e depois incluir o fato de que não é o caso. Embora essa manchete não tenha lhe ensinado nada novo sobre o mundo, a sua mente agrega um pensamento novo que não estava ali antes. E como sabem todos que têm, ou tiveram, filhos pequenos, a palavra não torna-se insignificante muito rapidamente quando comparada ao resto do que está sendo dito. Sting. Quem diria, negações são abstrações. Isso tem a ver com o fato de que conceitos abstratos, como não, são as últimas coisas que aprendemos quando crianças. Por serem abstratos e não terem correspondentes no mundo real, ao contrário de ursos polares e Sting, embora eu não tenha tanta certeza sobre os Sting, eles são difíceis de lembrar. Se disser ao seu filho para não se jogar para trás na cadeira, simultaneamente você está plantando a ideia de se jogar para trás na cadeira. É fácil evocar uma imagem de alguém se jogando para trás na cadeira. A palavra não é um conceito puramente intelectual do qual precisamos nos lembrar para aplicá-lo à imagem, e isso é difícil. Todas as vezes em que diz ao seu filho para não se jogar para trás na cadeira, você fortalece a imagem de se jogar para trás. No fim, bastará a criança ver a cadeira para o pensamento de se jogar para trás despertar, apesar de você ter pedido para ela não fazer isso. Veja mais exemplos de como é possível confundir totalmente as pessoas. Não quero que você perca a conta. Você não está mais bebendo, está. Pare de bater no seu irmãozinho. Um exemplo clássico. Não se preocupe, não é difícil de achar. Você não vai perder. Percebe quais imagens e pensamentos essas frases estão plantando na mente das pessoas? Vale para todas as sugestões. Quanto mais alguém ficar exposto a elas, mais fortes elas serão. Se você tiver problemas com bebidas e alguém perguntar uma vez se você não está mais bebendo, normalmente não há problema. Mas se a pergunta for feita um número suficiente de vezes, como formulada acima, ela fortalecerá a imagem mental de beber até que o seu problema acabe voltando à tona facilmente.
É por isso também que as crianças, quando estão aprendendo a andar de bicicleta e a não colidir com as coisas, agem como mísseis dirigidos. Elas se concentram tanto em não colidir com a velhinha, não colidir com a velhinha, não colidir com a velhinha que isso acaba se tornando o único rumo aberto para elas. Ou, como já aconteceu comigo, estar dirigindo uma moto de neve e colidir com a única árvore a metros de distância. Uma árvore que estava a 5 metros de distância da trilha da moto. A árvore com a qual eu estava tentando tão conscientemente não colidir. Todos os tipos de pessoas, desde jogadores de golfe profissionais até empresários de sucesso, podem dizer a você que, se você se concentrar em evitar os obstáculos em vez de se concentrar nas suas metas, você vai se deparar diretamente com os obstáculos. Agora você sabe por quê. Não pense num urso polar azul. Uma palavra ruim na verdade e acho que a palavra não deveria ser banida do idioma, porque é impossível não fazer algo. Sempre estamos fazendo algo. Tente dizer a uma criança para não fazer o que ela está fazendo. Compare isso a quando você diz à criança o que você quer que ela faça e observe a diferença. Os adultos funcionam precisamente assim. Uma ação, como um pensamento, é energia em movimento. É impossível deter a energia depois que ela começa a se movimentar. A única atitude a tomar é transformá-la em outra coisa. É praticamente impossível interromper o que você está fazendo e não fazer ou não pensar em algo. Tudo o que você pode fazer é desviar a energia e pensar em outra coisa. Então, em vez de pedir a alguém para não fazer algo, assim plantando um pensamento desnecessário que ele talvez nunca teria, como a imagem de se jogar para trás na cadeira, por que não lhe dizer o que você quer que ele faça? A probabilidade de conseguir o que você quer será muito maior. Isso também forçará você a se expressar com mais criatividade e positividade do que o usual. Mas isso é delicado. De forma geral, precisamos melhorar a forma de falar sobre as coisas e sobre nós mesmos. Em termos do que são e de como podem ficar, em vez de falar sobre o que as coisas não são e que não podem ser. As coisas são o que afirmamos que são. Dependendo do que dizemos que são, criamos imagens diferentes, sugestões diferentes, dentro de nós, e dentro daqueles que nos cercam. Lembre-se da frase "Eu não sou um escroque", do Mission. Você pode ser um alcoólatra que não bebe. Ou pode ser sóbrio. Você pode tentar não ficar triste. Ou pode tentar ficar feliz. Há pouco tempo conversei com um homem que havia se divorciado 6 meses antes. Ele ainda estava deprimido. Mas boa parte da atitude dele diante da vida mudou quando eu consegui fazer com que ele mudasse o jeito de ver as coisas e começasse a pensar em si mesmo como solteiro, não divorciado. O seu modo de descrever o mundo surte efeito sobre as ideias que você sugere a si mesmo e aos outros, o que, por sua vez, afetará o seu percurso pela vida. Você está indo em frente? Ou não está indo para trás? O que você prefere? Exercício do não. Tente evitar usar a palavra não um dia inteiro. Observe quantas vezes você a usa por comodidade. É muito mais fácil dizer a alguém o que você não quer do que explicar o que você quer. Mas, se você se forçar a agir assim, verá o quanto será muito mais expressivo e positivo todas as vezes em que não usar não. Negação injustificada. Uma sugestão que usa não é mais forte quando inesperada. Ao dizer que você mesmo está ou não está fazendo algo, você também está dizendo indiretamente alguma coisa sobre os outros. Se Nishon tivesse dado uma ênfase diferente à sua famosa frase, em vez de dizer "Eu não sou um escroque", tivesse dito "Eu não sou um escroque", isso teria sugerido indiretamente que havia outros que eram escroques. Denunciar algo, ou de repente fazer uma ressalva, é uma forma astuta de dizer coisas sobre os outros. Um político que diz "O nosso partido não é xenofóbico" está afirmando implicitamente que alguns outros partidos são. Ou ele é que é. Na verdade, o político não disse isso. Mas esse é o pensamento que surge na nossa mente. Porque, se não é o partido deles que é xenofóbico, deve ser aquele outro, certo? E agora eu decidi como votar na próxima eleição. Até ler uma manchete nova, ou seja, esquecer isso tudo.
Mas é claro que eu tento não esquecer. Assuma o controle falando em vários níveis diferentes também. Há outros modos de ocultar sugestões e propostas ao inconsciente. Quando conversamos, o que realmente queremos dizer nem sempre fica muito claro. Pode ser interpretado de formas diferentes. Se tudo o que fizéssemos fosse ouvir as palavras, enfrentaríamos mal-entendidos. Mas se também prestarmos atenção ao tom da voz, à linguagem corporal e ao contexto, entenderemos melhor o que alguém está tentando nos dizer. Decidimos com base numa interpretação razoável do que estamos ouvindo, e respondemos pautados nisso. Mas a nossa mente inconsciente registra todas as diferentes interpretações possíveis das palavras. Isso significa que é possível falar em vários níveis diferentes ao mesmo tempo. A interpretação do que estamos ouvindo fornecida pela mente consciente, e que acreditamos ser a interpretação correta, é o nível mais alto. Abaixo, podemos nos expressar de modo que a nossa fala esteja aberta a outra interpretação. Essa interpretação será captada pelo inconsciente. E se essa mensagem oculta for expressa constantemente, o nosso inconsciente começará a reagir a ela. Eu sei que soa complicado, mas seja paciente comigo e você logo entenderá. Um exemplo simples seria se alguém me dissesse: estou começando a passar mal, Henrique. A minha interpretação consciente é que a pessoa está começando a se sentir mal e quer me avisar. Mas existe outra mensagem oculta na sugestão: estou começando a passar mal, Henrique. Isso se chama comando embutido. Uma única frase assim não é muito eficaz. Mas, se a pessoa que disser isso usar essas sugestões ocultas o bastante, começarei a reagir a elas, passando mal, sem a mínima ideia do motivo. Estou começando a passar mal, Henrique. Sinto que estou enjoado e quero vomitar. Sabe como é? Ponto. Não recomendo que você leia as últimas linhas muitas vezes. Se desejar usar as sugestões assim, você pode fortalecer o seu impacto, enfatizando-as cuidadosamente. Mude o tom da voz ou busque contato ocular ao falar as palavras que sejam parte da sua sugestão. Faça exatamente do mesmo jeito para cada sugestão. Tudo o que você precisa para que o inconsciente da pessoa que você está tentando influenciar compre a ideia é emitir as coisas que você diz com uma voz um pouco mais baixa, como se elas fossem especiais. O exemplo anterior usando não também contém esses comandos ocultos: perder a conta, você não está bebendo, que você pode enfatizar usando seu tom de voz. Se estiver suspeitando que isso tudo parece algum tipo de hipnose, tem certa razão. Não se trata de hipnose, mas a hipnose explora o modo como entendemos a fala. Comandos ocultos são parte da fala hipnótica. Na hipnoterapia, assim como em muitas outras formas de terapia, tira-se proveito do fato de termos vários níveis de compreensão. Ao usar a sugestão, você pode dar sugestões terapêuticas ao inconsciente do cliente sem ser notado. O pai da hipnose moderna, Milton H. Erickson, que já mencionei várias vezes, era incomparável quando o assunto era esse tipo de comunicação paralela. Sugestões acidentais. Esteja sempre atento às sugestões ocultas dos outros, sejam elas apresentadas como propostas regulares ou declarações incluindo a palavra não. Muita gente usa sugestões negativas o tempo todo e sem estar ciente. Assim, muita ansiedade é causada sem que se dê conta. Evite esse tipo de pessoa sempre que for possível. Mesmo se você descobrir as sugestões, pode ser difícil evitar a influência delas. Você também poderia tentar responder com uma reestruturação da frase que ela disse, mas com uma sugestão positiva. Se alguém estiver espalhando más vibrações, na pior das hipóteses, você pode sempre usar o aikido da opinião para conquistar empatia primeiro. Eu entendo exatamente como você se sente, Thomas. Eu também me sentiria assim. Então, quando perceber que a pessoa está ouvindo você, ofereça sugestões positivas sutilmente enfatizadas com o tom da voz e o contato ocular, combinadas com uma proposta real da atitude criativa. Comecei a me sentir muito melhor, John, depois que disse a mim mesmo: ei, tire férias. Use as armas da pessoa contra ela.
Qualquer palavra pode ser uma sugestão. Qualquer palavra ou expressão é uma sugestão em potencial, já que a nossa mente inconsciente vasculha todas as interpretações possíveis e realiza todas as associações disponíveis a partir de todas as mensagens diferentes a que estamos expostos todos os dias. A próxima vez em que ouvir uma propaganda no rádio ou assistir a um comercial na televisão, tente prestar atenção às diferentes palavras e frases usadas. Se a propaganda for boa, cada palavra terá sido cuidadosamente selecionada, criando certo efeito para atingir a sua mente. Sugestões ocultas podem despertar associações que você não esperava. Se usá-las corretamente, você poderá conectar quase todas as associações que desejar a quase todos os produtos. Hoje em dia, o ato de chupar um sorvete usado como símbolo de sexo é um clichê da publicidade. Se tiver dúvidas, veja a propaganda do sorvete Magnum marca registrada, que mostra até uma sujeirinha branca no canto da boca. Mas, deixando de lado o sentido puramente freudiano, a relação entre sorvete e sexo foi uma criação casual. Alguém numa agência publicitária deve ter decidido conectar sorvete a sugestões sexuais, provavelmente estimulado por algum analista motivacional, como Ernest Dichter ou Louis Cheskin, que haviam percebido que isso funcionaria. E funcionou tão bem que todo mundo vem fazendo isso desde então. Mas poderia ter sido outra coisa completamente diferente. Nos anúncios, tanto na televisão quanto no rádio, palavras específicas são usadas para inserir você num estado emocional ou mental específico. Esse estado é, então, associado ao produto ou ao logotipo da empresa. Palavras como quente, suave, limpo, poderoso, maior situam você num estado e numa experiência totalmente diferentes do que palavras como tenso, preocupado, temeroso e fraco. O melhor modo de fazer alguém sentir algo, portanto, é falar a respeito. Eu não sei você, mas exatamente neste momento eu estou sentindo uma coceirinha na garganta. E a sua garganta? Não está coçando um pouquinho também, quando você pensa sobre ela? Eu acho que sim. Ou que tal este anúncio que eu vi no aeroporto de Arlanda? Você se lembra de como sente sede no avião? Coincidentemente, essa oferta estava sendo exibida ao mesmo tempo em que as novas medidas de segurança para voos estavam sendo aplicadas, aquelas que proíbem os passageiros de levar uma garrafinha de água para o avião, a menos que você a compre depois de passar pela segurança. Veja só. Qualquer palavra, expressão, emoção ou imagem que você usar ao falar com alguém levará a pessoa a experiências e estados emocionais específicos do mesmo jeito que acontece com a sua comunicação silenciosa. Então, certifique-se de que o lugar para onde você está levando a pessoa é aquele para onde você deseja ir, e não outro. Exercício de atenção 1. Encontre 10 frases comuns que contenham sugestões ocultas, como afirmativas com não, repetição de termos de valor ou comandos ocultos. Pense nas coisas que você mesmo ouve e os outros dizem. 2. Escolha um jornal e tente encontrar sugestões ocultas, como afirmativas com não, repetição de termos de valor ou comandos ocultos. Comece analisando um dos editoriais. Depois veja quantas você consegue encontrar num artigo que deveria transmitir as notícias objetivamente. Não fui eu que falei sugestão por insinuação. Um jeito eficaz de usar sugestões linguísticas é escondi-las entre as palavras, como insinuações ou implicações, em vez de afirmá-las diretamente. Como você verá, isso funciona muito bem, e nós também não temos nenhuma ideia do que está acontecendo ao ouvir essas coisas. Omissão de informações. Quando conversamos, em geral fazemos vários atalhos linguísticos. Supomos que a pessoa com quem conversamos tem a mesma compreensão e as mesmas definições que nós, e que as palavras significam o mesmo para nós dois. Assim, não precisamos explicar o que queremos dizer com cada palavra usada. Isso é bom, porque, do contrário, a conversa seria muito chata. Normalmente omitimos muitas informações que pressupomos entendidas ao conversar. Em geral isso não causa problemas. Estava escuro como Drell tende a ser entendido mais ou menos do mesmo jeito, já que as concepções que as pessoas têm de escuro como Drell não variam tanto.
Afirmativas de valor são muito mais problemáticas. O jantar do Prêmio Nobel foi muito bom. O que é muito bom para você, comparando com o que é muito bom para mim. Às vezes omitimos muitas informações, ou a pessoa com quem conversamos entende certas coisas de outro modo. É assim que acontecem os mal-entendidos. Também podemos omitir informações conscientemente, partindo da noção de que você sabe o que eu estou falando. E, como sempre, ele me olhou daquele jeito. Você sabe, a verdade é que eu posso não saber. Posso apenas pensar que sei. Então estaríamos pensando em duas coisas diferentes, ambos convencidos de que aquilo que estamos pensando é o verdadeiro significado pretendido. Uso de comparações sem referência. Um bom exemplo de omissão de informações é a comida congelada dos nossos supermercados. Exatamente agora tenho um salmão congelado da marca sueca Familjen Dafgard, marca registrada no meu micro-ondas. A caixa diz: agora usamos o nosso próprio caldo no molho, o que produz um sabor melhor e mais intenso. Um tempo atrás me parece que existia alguma norma que obrigava os fabricantes a escrever coisas assim nas caixas. Receita nova e enriquecida. Molho novo para um sabor melhor. Ou um frasco de shampoo que alardeia ter uma fórmula nova e melhor. E o que é uma fórmula de shampoo? Embalagens de detergentes, exclamando com orgulho. Agora ainda mais branco. Não duvido de que tudo isso seja verdade. A questão é, com o que comparar? Melhor do que o quê? Mais branco do que o quê? Melhor sabor e mais gostoso do que o quê? Todas essas afirmativas são comparações, mas omitem aquilo a que se comparam. A nossa mente gosta que as coisas façam sentido e adora ver conexões entre as coisas ao ponto de criarmos esse processo se ele não existir. É por isso que teorias de conspiração são tão atraentes, porque as coisas de repente fazem sentido. Quando lemos frases como essas que mencionei, inconscientemente preenchemos as lacunas. Estamos tão acostumados a fazer isso que acreditamos automaticamente saber qual é a composição da comparação e usamos a nossa própria interpretação, convencidos de que é a única certa. Molho novo com mais sabor. Devem estar querendo dizer mais sabor do que antes, certo? Mas a verdade é que há várias interpretações diferentes, igualmente plausíveis. Mais sabor do que os nossos outros produtos. Mais sabor do que os produtos dos concorrentes. Mais sabor do que antes, mas ainda bem insípido. E por aí vai. Algumas interpretações parecerão mais plausíveis do que outras. Mais sabor do que um pepino pode parecer uma interpretação menos plausível para alguns, mas como sabemos se esse não é o significado pretendido? Pessoas diferentes tecem interpretações diferentes. A única coisa que têm em comum é a escolha de uma interpretação na qual acreditem e que creiam ser a única interpretação plausível. Também preferimos a interpretação que tenha maior relevância pessoal para nós, já que será a primeira na qual pensaremos. Ao omitir informações assim, conscientemente, você permite que os próprios destinatários da mensagem a preencham com significado. Em outras palavras, sem dizer nada, posso levar você a vivenciar algo que seja verdadeiro e pessoalmente relevante para você. É um jeito muito sagaz de estabelecer um relacionamento pessoal com o leitor. Você também deixa a cargo do destinatário criar boas ideias que sejam verdadeiras sobre o produto. Você nem precisa ter algo a dizer. Ao omitir informações ou expressar-se de modo ambíguo, você permite que o destinatário atribua um conteúdo, o que garante que ele julgue essas informações tanto verdadeiras quanto pessoais. Um redator publicitário com quem conversei me disse que adora usar exatamente essa artimanha para envolver o leitor emocionalmente. Um exemplo brilhante é o pôster eleitoral a seguir, intencionalmente, assim espero, bem-humorado do Partido Verde sueco, Miljöpartiet, e a sua campanha para as eleições de 2006 em Estocolmo. O pôster diz: que tipo de sistema de saúde você deseja para os nossos idosos? É isso mesmo. Superficialmente, a mensagem parece dizer que todos nós obviamente desejamos o mesmo para os nossos idosos, que nem é necessário discutir.
Mas o que o pôster de fato diz é que não importa o que você pense, não importa o que sistema de saúde signifique para você, é essa opinião que nós representamos. Miljopartiet. Nós pensamos que eles sabem ao falar de alguém em termos gerais para que a própria pessoa tenha de preencher as lacunas. Você também pode dar a impressão de que sabe mais sobre ela do que realmente sabe. Um bom exemplo é o método do interrogatório que foi usado na China, na década de 1950. Quando alguém era preso, basicamente lhe diziam: "Sabemos de tudo, você pode confessar." Então, o pobre prisioneiro simplesmente era abandonado na cela por alguns dias para tentar entender o que eles realmente queriam dizer. Finalmente, depois de pensar o bastante, todos sempre sugeriam algo que haviam feito e que achavam que seria o crime do qual eram suspeitos. O problema é que cada confissão esbarrava na seguinte manobra: mesmo se o que a pessoa houvesse confessado fosse um crime grave, não era o crime do qual era suspeita. De volta à cela, ou de volta a alguns métodos de interrogatório mais criativos, a pobre vítima acabava confessando todos os atos da vida dela como possíveis crimes contra o governo. Esse método também pode ser usado para conquistar a confiança das pessoas. Expresse-se sobre algo em termos pessoais, mas seja ambíguo bastante de modo que o próprio ouvinte tenha de preencher todas as lacunas. Enquanto lê, feche uma das mãos com força. Fechou? Ótimo. Fique assim por alguns segundos. Mais um pouco. Agora comece a abrir a mão bem devagar. Exatamente agora você deve estar experimentando uma sensação bem estranha na sua mão, certo? Muito bem. Para ser totalmente honesto, não tenho ideia do que você sentiu na sua mão. Ela pode ter lantejado, coçado, ficado suada ou talvez mais quente do que o normal. Ou outra coisa. Eu omiti informações suficientes e me expressei com ambiguidade bastante, uma sensação bem estranha na sua mão, para que você preenchesse todas as lacunas do que eu de fato queria dizer. E foi o que você fez, ao supor que eu estava me referindo a alguma sensação específica que você percebeu na sua mão. Uma sensação que eu, na verdade, não conhecia. Assim, você pode passar a impressão de que conhece tudo sobre alguém, até os seus segredos mais íntimos, levando a pessoa a definir as coisas que você estiver falando a respeito dela. Essa técnica é usada por líderes religiosos, em interrogatórios policiais e por charlatões inescrupulosos. Indignação pública e outras generalizações. Outro jeito de usar sugestão por implicação é através de generalizações. Uma generalização é uma declaração que afirma que tudo em certa categoria compartilha certo traço. Se disser que todos os escoceses são avarentos, você criou uma generalização ampla sobre todos que vivem na Escócia. Palavras normalmente usadas nas generalizações incluem todos, nenhum, sempre, o tempo todo, nunca, em toda parte, imigrantes, crianças, etc. Ao usar essas palavras, você elimina diferenças óbvias ou sutis que de fato existem e faz uma descrição muito simplificada. Costumamos usar generalizações na nossa fala em situações cotidianas. Também existe certo tipo de generalização que vemos nos jornais, como nos jornais vespertinos suecos, cheios de frases como "diante da crescente crítica", numa pesquisa de opinião ou a minha favorita, indignação pública. Mas o que isso realmente significa? Até que ponto a crítica deve estar crescendo para ser chamada de crescente? Porque, honestamente, para ser verdade bastaria que um e-mail indignado chegasse na segunda-feira e outro na terça-feira. Quantas pessoas são necessárias para uma pesquisa de opinião? 200? 20? 2? Você pode achar que estou exagerando, mas não estou. Uma vez um jornalista me disse que o jornal sueco Expressen precisava de apenas 3 ou 4 pessoas insatisfeitas para usar a expressão indignação pública num artigo. Não posso garantir a veracidade disso, mas não parece tão absurdo. Especialmente se você considerar que, quando o especialista em publicidade Martin Borges visitou outro jornal, os Svenska Dagbladet, disseram que a definição de indignação correspondia a 10 cartas irritadas dos leitores. Então qual é o problema?
Bem, ao usar esses tipos de palavras, damos a impressão de que existe consenso, o que poderia não ser verdade. Não reagimos conscientemente a essas palavras. Na verdade, quase nem as ouvimos. Mas, ainda assim, elas transmitem a sensação de que as pessoas parecem ter uma opinião formada a respeito. Talvez até a maioria das pessoas, vendo que se trata de indignação. Assim é possível criar uma opinião pública do nada. Como não queremos parecer tolos, por segurança, tendemos a concordar com todo mundo. E se for verdade, como o jornal diz, que algo está enfrentando uma crítica crescente, talvez eu deva pensar em discordar daquilo que incomoda tanto as pessoas, certo? Esse é um ótimo modo de influenciar a opinião pública e levar as pessoas a pensar o que você quiser, usando generalizações que sugiram que a maioria já se sente assim, quando na verdade apenas alguns, talvez menos de 10, estão envolvidos. Cuidado com as abstrações. O último método para ocultar sugestões e implicações é uma variação da retórica vazia que mencionei na parte sobre a mentira, na página 190s. Ao expressar-se de modo extremamente específico, mas evitando simultaneamente definir as palavras e os termos que você usa, você pode causar a impressão de que está apoiando ou até provando uma afirmativa sem de fato ter fornecido qualquer informação real. Um exemplo é o gerente comercial sob pressão que diz: a primeira coisa a fazer é discutir essa situação nova e difícil que estamos enfrentando, já que ela afeta elementos importantes no nosso processo contínuo de crescimento. Tudo parece bem, mas em nenhum momento ele disse qual era a situação ou por que era difícil, e duvido que alguém tivesse entendido bem. Além do mais, quais são esses elementos supostamente importantes que ele menciona? Qual o processo? E há quanto tempo ele vem se desenvolvendo? Os jornalistas conhecem bem essa artimanha de usar abstrações excessivas e, se eles forem bons, terão pouca paciência com esse tipo de coisa. Especialistas em mídia costumam alertar os seus clientes de que não devem usar abstrações excessivas mais de 3 vezes consecutivas para não perder a credibilidade. O difícil é descobrir isso tudo como ouvinte. Parece estar tudo bem, até muito bem. Mas, na escrita, costuma parecer absurdo. Veja esta afirmativa do ministro da Educação da Suécia Jan Björklund: quero esclarecer uma coisa desde já. A necessidade da escola de mais treinamento definirá os termos para qualquer outro treinamento. Como é que é? Você é uma grande sugestão. Na verdade, não são apenas as suas palavras que sugerem coisas aos outros. A sua presença como um todo, o que você veste, como se mexe e como parece também são importantes. Toda a ideia de conduzir alguém à empatia pode ser considerada como uma sugestão que o outro segue. No livro Propaganda, o mestre sueco do lobby Martin Borges dá um exemplo de como usou o próprio corpo numa sugestão para influenciar uma decisão quando desejava receber alta do hospital um dia antes. O problema é que era domingo, um dia em que ninguém costuma receber alta. O primeiro passo foi pedir à enfermeira para dizer ao médico que eu queria vê-lo. Antes que o médico chegasse, eu me arrumei. Tirei aquele avental enorme do hospital, tomei banho, vesti um jeans e uma jaqueta. Arrumei o quarto e coloquei tudo no lugar. Guardei as minhas coisas em bolsas e as deixei num lugar visível, no chão. Depois, sentei-me na cadeira, digitando no meu computador, em vez de ficar deitado na cama assistindo à televisão. A implicação subentendida não poderia ter sido mais clara. O médico não encontraria um homem doente e fraco, e sim saudável, com níveis de energia bons e fortes. Martin recebeu alta no mesmo dia. Pense na sua linguagem corporal, na forma como fala, nas suas roupas e no modo como age. Que sugestões sobre si mesmo você transmite às pessoas? E que sugestões você gostaria de transmitir? Os métodos de influência descritos neste capítulo são principalmente métodos para influenciar as opiniões dos outros, mas as emoções das pessoas também podem ser influenciadas. O próximo capítulo ensinará como usar âncoras, o que permite ativar as emoções desejadas em si mesmo e nos outros com rapidez e grande precisão.
Lembre-se do que já aprendeu sobre como os nossos atos são controlados pelas nossas emoções e você perceberá o poder que esse tipo de influência tem. Mas atenção! Para que eu deixe você ler, você precisa desistir de todas as suas ambições de dominar o mundo e fazer lavagens cerebrais.